Duplo Expresso. Nós aqui no Brasil, né, por pragmatismo, por boquinha, por querer estar no poder, né, nós aceitamos as instituições, né? Então, o PT, né, eu também não vejo muito sentido, assim, mas o Lula não, né, o Lula tem que ser o candidato, ele vai ser impugnado, mas o PT já aceitou participar do processo, da eleição, aceitou as decisões das instituições, do Poder Judiciário, do próprio TCU. Então, é nada mais natural que o PT também aceite a impugnação da candidatura do Lula e coloque o Haddad. Eu acho que está dentro aí do contexto Paulão, de aceitação. Calma, Paulão. São coisas diferentes, porque o PT aceitar a impugnação é diferente do PT retirar a candidatura do presidente Lula antecipadamente. São coisas diferentes, porque Isso. É evidente que vai ser rejeitado lá até aí no início de setembro, mas aí o que o PT vai fazer? Vai recorrer ao pleno do STF, do TSE, e depois vai recorrer do pleno do TSE ao STF, para o presidente Lula recorrer com uma liminar aí, vai fazer isso? Ou vai ele espontaneamente substituir o Lula como candidato, possibilitando ao regime Temer dizer que não desrespeitou a decisão da ONU? Vamos falar assim, olha, eu até queria permitir que ele fosse candidato, mas o próprio partido dele tirou a legenda e deu para outro. Então, as instituições continuam funcionando normalmente e nós respeitamos nossas obrigações internacionais constantes de tratados. Então, esse é o debate atual. E aí, sobre isso, a gente, né, ia falar de Eletrobras, mas você puxou esse tema e a gente gosta de ouvir a sua opinião sobre tudo. Ainda ontem, esse fim de semana, estava falando com uma cara amiga lá no Brasil, ela falou, o Paulão é meu preferido, adoro quando o Paulão vem e tal. Então, a gente sempre explora mais você aí, porque a gente gosta de saber suas opiniões sobre tudo. Eu vou contar aqui para o pessoal ver em casa um artigo que a jornalista Helena Chagas, ela que foi, né, ministra da SECOM, da Secretaria de Comunicação no governo Dilma, que é a rainha dos isentões, né, ela está sempre uma linguagem usando muito eufemismo e tal, ela é a rainha dos isentões, o rei dos isentões é o Kennedy Alencar. Mas aí, olha só o que ela bota aqui. Saiu ontem às 7 da noite aí do Brasil, ó. PT ameaça não retirar Lula, mas não vai melar as eleições. Aí tem uma foto aqui dele com a Haddad, aí olha o que ela fala, ó. Há 40 dias das eleições, o crescimento do ex-presidente Lula nas pesquisas está levando alguns setores petistas a flertar com a ideia de esticar ao máximo a corda e não retirar a candidatura de Lula até o último dos recursos ser julgado no STF, o que poderia ultrapassar o prazo de 17 de setembro para a troca do nome nas urnas. Levando aí qual é a questão? Ela reconhecer isso, ela que faz o leve trás entre o pessoal do STF, o pessoal do PT, alas do PT, significa que a pauta que nós defendemos aqui, de manutenção do presidente Lula até o último recurso, ganhou apoio internamente, e eles não... Aquela história, vamos lembrar que o Luiz Nassif publicou, o Wellington Calazans, na semana passada, que até o fim da semana já teria a substituição do Lula pelo Haddad. Ele plantou esse balão de ensaio lá na coluna do Nassif, não colou. A gente bateu aqui duramente, outras pessoas também, não colou. Aí agora ele já... Isso aqui é tudo coisa plantada para tentar influenciar o debate. Então também falando, não, então agora eles querem fazer recurso. Aí agora começa a parte propagandística. O que poderia ultrapassar o prazo de 17 de setembro, de troca de donos, levando a uma anulação futura dos votos dados ao ex-presidente. E é um preocupante para ela, né? Preocupante impasse institucional se ele for o vencedor do pleito. Aí também aqui eu acho que a parte de propaganda para tentar influenciar no debate interno do PT. Esta não é, porém, a posição da maioria dos caciques do PT, que prefere tentar vencer com Fernando Haddad a melar as eleições. Aí aqui agora também vem a parte de propaganda e o problema da gente não ter acesso ao presidente Lula, fico disse que me disse, se o presidente Lula tivesse já dito que ele quer substituir isso aí e colocar o Haddad, ela falaria isso aqui, mas olha o que ela vai falar em vez disso. Ao que se saiba, esta não é também a posição do principal interessado, o próprio Lula, que comanda as articulações lá de sua cela em Curitiba, reforçando que ele está por trás de tudo. Não, nós sabemos que não é bem assim. Pragmático, ele estaria deixando correr... Olha isso. Pragmático, ele estaria deixando correr a versão mais apocalíptica, porque esta o fortalece nesse momento. Ou seja, o Lula fala, eu vou ser o candidato e vou levar o impasse institucional. Aí ela fala que não, que ele está falando isso de mentirinha. Só porque, olha isso, assim, é cozinhar a notícia
jornalista, isso aqui é um festival de manipulação. Me desculpa, Helena Chagas, que é até minha amiga no Facebook. Mas o Lula está monitorando passo a passo a trajetória de Fernando Haddad. E na hora certa, que pode ser a decisão do TSE impugnando a candidatura dele no início de setembro, dará o sinal verde para a troca dos candidatos. Aí, interessante, ela fala que ele está falando uma coisa, mas ela sabe que é outra. Interessante aí ela deve ter ido lá certamente a carceragem da Polícia Federal. Ô, Rômulo, olha, interrompendo rapidinho, você vai voltar, e a gente tem que entrar com o Paulão, porque a Cici Jurado tem hora também para entrar. Eu queria lhe falar o seguinte, olha, você fala muito sobre o voodoo judiciário, esse aí é o voodoo jornalístico. Se você acreditar, ele cola, tá? O voodoo só acredita, só ocorre se você ficar achando que você é aquele boneco alfinetado. E você achar, pô, esse boneco aí é o sogro dele, aí o sogro morre, né? É a sogra dela, aí a sogra morre. Wellington, aí eu vou pular para o último, sem toda razão, é voodoo jornalístico. Gostei do seu acréscimo, Wellington Calazans. Aí aqui no último parágrafo, olha o que ela coloca. Por isso, embora o PT alimente especulações de que vai radicalizar e manter Lula na cédula para melar a eleição, pouca gente acredita nisso. Olha o vuduzinho. Lula vai tentar reverter a situação. Olha, essa última frase dela, Wellington, é um primor. Presta atenção. Lula vai tentar reverter a situação jogando dentro das regras do jogo, que considera hoje ter condições de vencer. Helena Chagas, me desculpe, a senhora que foi secretária de comunicação do governo Dilma Rousseff. O homem está preso. O homem está preso ilegalmente. O homem está tendo seus direitos políticos cassados, segundo a neutra Organização das Nações Unidas. E a senhora me diz, como conclusão do seu texto, que Lula vai tentar reverter a situação jogando dentro das regras do jogo? É sério isso? É sério, eu quando li isso, eu não acreditei. Então, você definiu muito bem, no caso, o voodoo judicial, e aí quando o Paulão falou dessa questão de substituição, eu lembrei desse artigo que eu li ontem à noite, ia comentar aqui, mas eu tinha que até ouvir a opinião dele. Nós aqui no Duplo Expresso, certamente defendemos a manutenção até as últimas consequências da candidatura, o que inclui o último recurso. E não permitir que o golpe diga que não desrespeitou o direito internacional, porque quem substituiu o candidato foi o PT. Olha, Wellington, muito grave isso aqui, mas é para a gente ver. Esse artigo dela é uma vitória. Ela não queria estar falando sobre isso. E isso é porque nós estamos impondo a pauta. Nós, que eu digo, não é só o Duplo Expresso, não. Tem o PCO, o pessoal do Nocaute e as bases lulistas no Nordeste. Nós estamos impondo a pauta da manutenção da candidatura Lula. Então agora ela pegou uma notícia que era negativa, essa história do vai manter, e já tentou cozinhar, falar, não, o Lula está fazendo isso, mas é teatrinho, ele está dizendo que ele é o candidato, mas é teatrinho, e ele vai jogar dentro das regras do jogo. Regras do jogo, instituições funcionam normalmente. Ela que foi secretária de comunicação da Dilma Rousseff. Impressionante, Wellington Calazans. Normalizar a inconstitucionalidade é dizer não às regras do jogo com a bola em campo. Isso não pode. Não vou normalizar. Eu sou mosca na sopa, Rômulo é mosca na sopa, Camila, toda a equipe do Duplo Expresso. E você que está me assistindo tem que incorporar isso como mosca na sopa. Não aceite o arbítrio, porque hoje é contra um, amanhã é contra você. Então a nossa luta tem que ser por igualdade de direitos. Rômulo Maia. É isso, Wellington Calazans. Lembrando que nós temos simplesmente o respaldo do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, o comitê que deu cheque no plano B. E o plano B passou recibo, Wellington. A gente viu aí na semana passada, como eu falei aqui, o pessoal do plano B do Fernando Haddad plantando um balão de ensaio lá na coluna do Luiz Nassif, dizendo que a substituição do Lula por ele seria até o fim da semana passada. Estamos na segunda-feira. Evaluou isso, não colou. E aí o pessoal agora já lá está fazendo controle de danos, né? Então teve aqui aquele texto da Helena Chagas que eu comentei, falando, olha, o Lula está dizendo que vai levar a candidatura até o fim, mas é mentirinha dele, tá? É só para deixar todo mundo nervosinho, mas na hora H ele vai substituir. Só deles falarem dessa agenda, já estão passando recibo que essa é a discussão. Então, essa é a discussão e essa é a briga. E aí, para mostrar como o pessoal está passando recibo, né, nós batizamos aqui carinhosamente de Central do Plano B, eu vou fazer uma homenagem, vou cortar lá uma imagem para o site deles, vamos lá, vou mostrar aqui. Tá, com hoje você vê, tem mais notícia do Fernando Haddad na capa, né, um noticiário só favorável, mais notícia do Fernando Haddad do que do próprio Lula. Essa questão, né, esquece o Lula trancado na cadeia, que ele agora é um estorvo
para essa sucessão, esse golpe interno, que a mensagem ao partido quer dar no setor verdadeiramente popular do PT. Então, primeiro aqui, ó, você vê até quando é para falar do Lula, é o Haddad que fala. O Haddad, gostaríamos que todas as emissoras cobrissem a campanha de Lula. Tentar se colar também. Essa era só para chamar essa que é atualmente a capa lá. Mas aí a gente passa para outra, olha só. Ah, essa aqui não é o mesmo. Aí depois tem assim, essa é irônica, eu quero depois, Wellington, o seu comentário como nordestino, que eu, como sudestino, achei engraçado isso, ó. Viagem ao Nordeste batiza Haddad como político popular. Ele que lá perdeu na periferia de São Paulo, os nordestinos de São Paulo derrotaram ele, não votaram nele em 2016, porque foi muito mal avaliado, fez um governo para o pessoal de classe média, lá, preocupações de classe média, ciclovia e tal, coisa e tal, o pessoal lá não aprovou, mas aqui eles estão dizendo, cortou a imagem? Ah, voltou, ele fica renovando esse site, é horrível. Colocaram isso aqui, ó, Viagem ao Nordeste batiza Haddad como político popular, depois eu quero ver seu comentário, então. Aí, como eu falei, é só agenda positiva, aí a gente abre aqui, ó, analista político prevê crescimento de Haddad nas pesquisas. E quando a gente vai ver qual pesquisa, é aquela pesquisa da finança, da finança que quer impor no PT a transição e por isso fica aumentando a taxa de transferência do presidente Lula para ele, que é aquela pesquisa XP do Itaú, e aí que não bate com nenhuma de outros institutos estão fazendo. Aí bota, ó, o cientista político Antônio Lavareda, um dos mais renomados analistas de pesquisas eleitorais do país, diz que na pesquisa XP, essa que é contratada pelo Itaú, né, pela finança, aí abre aspas, quando você diz que Haddad é o candidato do Lula, aparece algo entre 13 e 15. Entre 13 e 15 que ele quer dizer é porque na anterior eles tinham colocado 15, chutado muito para cima, e agora já tiveram que baixar para 13 e dizer que, segundo eles, não há explicação de que a taxa de transferência, segundo eles, caiu de 42 para 30. Algo assim. Então, é porque eles mesmos deram lá um chute. A Finança Internacional e o Itaú é um braço local disso, tem todo o interesse, nesse período em que o presidente Lula falou que o Fernando Haddad está em estágio probatório, dizer que ele já está eleito. Porque senão ele vai ser substituído e o Lula vai manter a candidatura. A decisão é essa, Wellington. O Lula, vou cortar aqui pra gente quando eu falo isso. A decisão é essa, a gente vê a pressão. Lula desiste da candidatura. O argumento que eles querem usar de bom policial, mau policial é ameaçar. Você vai ficar preso a vida toda, né? A gente vai ameaçar sua família aqui fora, tudo mais. Vão processar os seus filhos, né? A Lava Jato vai atrás deles. Agora, o bom policial vai falar, cara, desiste da candidatura. O Haddad já tá eleito. Olha a transferência contar. Para com essa história que a Helena Chagas falou, que você está dizendo ao pessoal que você quer levar até o fim sua candidatura. O Haddad já está eleito. Aí ele coloca, né, o plano B, a central do plano B, o Itaú estão nesse projeto de impor o candidato do PT no lugar do Lula, que é o Fernando Haddad, e aí eles usam essa pesquisa XP. E ele falou, ó, o Antônio Lavareda, que é um dos maiores analistas de pesquisas do país. Ó. Aí ele pode-se dizer com grande possibilidade que Haddad pode chegar nesses 15%. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Quem é Antônio Lavareda, Wellington Calazans? Acho engraçado. Aqui eles botam analista político neutro, colocam, né, que ele é um dos maiores analistas. Aí se você jogar no Google Antônio Lavareda PSDB, você vai chegar a essa matéria aqui da Folha. Olha que interessante. Para marqueteiro de FHC, 2002 leva PSDB à autofagia. Aí vamos lá. Fala a matéria e fala, essa é a avaliação do sociólogo Antônio Lavareda, que trabalhou nas campanhas de 94 e 98 de FHC e que faz pesquisas de opinião pública para o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, essa é a pessoa que a central do plano B, essa é a pessoa cuja opinião a central do plano B quer que você acredite. Essa é a pessoa em cuja opinião a central do plano B quer que você acredite. O marqueteiro do FHC, o próprio FHC, que falou que o Haddad seria um ótimo candidato se não estivesse no PT. Falou isso a revista Veja este ano. E aí, como eu falei, ó, o que o plano B quer? Vender esse oba-oba, esse já ganhou, dizer que nós já está eleito com o Haddad, que só basta remover esse entrave do Lula. É só isso, gente, para a gente derrotar o golpe na eleição. Aí continua a pauta francamente favorável a esse embuste, o quadro é muito complicado, e vamos lá, até com Lula seria complicado. Com o Haddad virou uma festa. Aí, ó, próxima matéria. Ó. Lula já transfere 70% dos votos para Haddad. Olha a manipulação, sabe onde isso aí?
no Maranhão. Ele não botou aqui em cima, no Maranhão, Lula já transferiu 70. Mesmo assim, um instituto desconhecido no Maranhão, pesquisa Instituto Exata, nunca ouvi falar desse instituto, mostra que no Maranhão, o ex-presidente transfere até 70% dos votos para o seu candidato a vice, Fernando Haddad. Então, já ontem eles bombaram isso, colocaram na capa, continua na capa, agora lá já não mais em cima, mas sem colocar na manchete que é Maranhão e sem colocar o nome do instituto, que ninguém conhece. E ele afirma, né, segundo isso não, Lula já transfere 70% dos votos para Haddad, que é para o pessoal falar, poxa, é só tirar o Lula da história que a gente ganha, porra, que droga. Por que esse homem, né, tá aí enchendo o saco? Deixa ele lá, esquecido. Aí continua aqui. Ele não é doutor, não é professor. Pois é, aí olha aqui, um colunista lá colocou também. Olha, essa aqui é incrível. Olha a manchete, Wellington Calazans. A esquerda brasileira vai obter a maior vitória da sua história. Já tá ganho o jogo, gente. É só a gente esquecer o Lula. Olha, é o último aqui, ó. Esse é o mesmo lá. Vou cortar aqui pra gente. Essa é a agenda, então, que está reunindo o marqueteiro do Fernando Henrique Cardoso, Antônio Lavareda, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que quando se encontrou com o Fernando Haddad fez a proposta indecorosa para ele levar o presidente Lula, que se o Lula desistisse da candidatura, ele não seria preso. O presidente Lula não desistiu, sequer quis ouvir falar disso e por isso está preso. Esse Fernando Henrique foi lá, aí que a pessoa a quem o Fernando Haddad faz todas as mesuras, lá quando estava no seu bate-papo com o Reinaldo Azevedo no Banco Pactual, falaram, você tem uma relação muito boa com o Fernando Henrique. Ele não, excelente, claro, ele é o decano do meu departamento na USP, a relação, tal, não sei o quê. Pois é, esse Fernando Henrique é o que escreveu lá artigo semana passada, falando que o Lula é corrupto, sim, que a ONU não tem que respeitar a ONU, que o Brasil é soberano, no Financial Times. Esse é com quem ele mantém relações ótimas e que disse que o Haddad é um ótimo candidato, salvo estar no PT. Então, essa agenda reúne o Antônio Lavareda, reúne o Fernando Henrique Cardoso, reúne de substituição do Lula pelo Haddad, reúne, como a gente viu, a Helena Chagas, que é isentona, reúne a central do Plano B, que tem mais notícias sobre o Haddad do que sobre o presidente Lula, e com embuste de já ganhou e dizendo que a transferência está alta e não sei o quê, por quê? O Haddad continua em estágio probatório. A própria Helena Chagas reconhece na coluna dela que o Lula está dizendo que vai manter a candidatura dele sim até o final. Então, eles estão tentando fazer o PT pressionar o presidente Lula a desistir, falando, já recuperamos a caneta. Como sabe que tem muita gente da boquinha, o Wellington Calazans, que se preocupa com isso, fala aí que, como o Paulão falou, o pessoal fisiológico, que está de olho em recuperar os cargos que perderam quando a Dilma Rousseff foi deposta, esse pessoal vai falar, ai gente, mas esse Lula é um entrave, deixa o Haddad logo que a gente vai recuperar a nossa boquinha. Quando isso é um engano. Quem está fazendo, Wellington, quem vai seguir, nós vamos seguir o conselho do auxiliar do Fernando Henrique Cardoso? Ele está falando que é para substituir. A pesquisa XP encomendada pelo Itaú está falando, substitui que vai ser um sucesso. É aquela história da Globo que o Brizola falava. Então, quando a Globo é a favor, seja contra. Quando é contra, é a favor. Então, muito olho que a agenda que está reunindo aí a pinça, novamente, né, o PIG e a Globosfera, é essa história de dizer que a transferência é um sucesso e que o Haddad já está eleito. Para justamente falar, o único estorvo é aquele Lula lá que está naquela cadeia, porque o pessoal não esquece esse pessoal. E aí eu quero lembrar, Wellington, passar para você a resposta. Ontem eu falei aqui daquela história de Andrade, né, que tinha um preconceito, e que saiu na coluna do Merval Pereira. Merval Pereira, da Globo, que é a voz dos Marinho, quis ressaltar na coluna dele que está tendo transferência do Nordeste e que o pessoal está chamando o Haddad de Andrade. O Merval Pereira ia reconhecer numa coluna essa história? É porque ele quer fazer acreditar, então é a pinça. Então, a gente começou aqui na semana passada, que ia falar de Andrade, Haddad, ele lá falando e falar, mas o que eles querem dizer? Está tendo transferência, petistas, substituam. Teve um colunista aí na Globo que colocou 2 semanas que Haddad é o candidato certo para o PT, um colunista do Globo. Falou, Haddad é o cara para o PT. Aí que ele falou, olha, e é um sucesso, esquece o Lula na cadeia, gente, mas que saco, esquece ele que vocês vão recuperar a boquinha. É isso, Wellington Calazans. Nós não vamos desistir do Lula, não. Nós vamos até o fim, não vamos cair nesse canto de sereia, ainda mais porque sabemos que é mentira. Além de tudo, não só é indecente, imoral e burro, mas é suicida. Não há como derrotar o golpe com uma pessoa como Haddad que não tem capacidade de mobilização popular e de comoção como tem o presidente Lula. E é por causa dessa capacidade que ele está preso. E nós vamos lutar até o fim pela sua liberdade e para tê-lo ao nosso lado como a nossa principal arma no combate ao golpe, Wellington Calazans. Duplo Expresso.